Oi, sou seu amiguinho. Esses são todos os monstros, brinquedos e chefes do Poppy Playtime 4. Só um alerta, isso aqui vai ter diversos detalhes e spoiler da história. Então se você tá preocupado com alguma informação que você não queria receber antes de jogar, já esteja avisado. E se for pegar esse jogo na Epic Games, lá é mais barato. Usa aqui o código RKPLAY, pois é muito mais barato pegar na Epic Games do que na Steam. Então já deixa um salve nos comentários, porque é sobre os monstros do Poppy Playtime 4 que vou falar agora. Aqui no início do jogo você entra numa prisão, dando de cara aqui com alertas do doutor, que acaba avisando que vai fazer alguns experimentos e testes com você, querendo entender que tipo de pessoa você é. Do lado de fora das celas, ele acaba abrindo aqui para os Smiling Critters se soltarem e saltarem em sua cabeça, por um curto período de tempo. A única coisa que você pode fazer é desviar deles, jogar sinalizadores para afastar alguns e fechar as portas para impedir que mais apareçam. Isso enquanto você tenta sobreviver. Não satisfeito e você sobrevivendo, você acaba chegando aqui em outros corredores da prisão e o doutor apresenta aqui o seu maior brinquedinho, o Yarnaby, um bichinho peludo com pelagem de leão que abre a sua boca para poder fazer comidinhas com você. Ele é extremamente sensível a som, então ele pode te detectar de qualquer maneira. Ele tá assim justamente porque ele só obedece ao doutor, pois durante todos os seus experimentos, o Dr. Harley Sauer percebeu que o Yarnaby seria extremamente útil, então deixou ele isolado a ponto de que, na vida, ele só iria obedecer aos seus comandos. Então, Yarnaby persegue você, mas uma criaturinha de massa aparece aqui de surpresa e acaba te salvando, distraindo o Yarnaby e liberando o caminho à sua frente. Mas daqui a pouco eu falo sobre ele. Mesmo com toda a ajuda, antes de ir embora, olha quem aparece. Pois é, Yarnaby correndo atrás de você como uma grande presa. Cagado de fome. Andando aqui na prisão, você acaba caindo numa cela, onde o Pianosaurus estaria aqui. Ele é dito como um ser que não tem nenhum tipo de raciocínio lógico, não consegue nem cantar e tocar o seu teclado monotom e come tudo o que vê pela frente, mesmo sem fome. Ele parte na sua direção, mas é morto rapidinho. Fatality. Sei lá, a impressão que eu fiquei durante a live jogando esse jogo é que, sinceramente, era pra ter uma sessão muito maior com o Pianosaurus, mas parece que ele não foi concluído a tempo, então deixaram assim algo muito simples, o que criou uma grande expectativa nos fãs e virou uma tremenda decepção. Oi, meu chapa. Quem acaba salvando a gente de novo é o Dewey, que acaba comendo o Pianosaurus. Por ter um corpo de massinha, ele consegue esticar e moldar o formato do seu corpo de várias maneiras. E ele aparece aqui como um verdadeiro aliado. E ele é uma mistura de 3 pessoas dentro de um corpo só. Um deles é o garoto chamado Jack, que fez um tour na fábrica da Playtime e acabou caindo dentro da grande mistura de massas. Aqui os seus pais teriam descoberto que ele teria virado esse brinquedo de massa, mas ele acaba não lembrando dos seus próprios pais. E no excesso de raiva, ele acaba matando todo mundo e os cientistas. A tua outra personalidade seria o Kevin Barnes, um garoto impulsivo e mau, dito pelos cientistas como totalmente problemático, e o Matthew Harland, um garoto mais gentil e prestativo. Ele vai guiando aqui a gente até se perder da gente também, aonde a Poppy e a Kissamiss acaba salvando você. Isso porque o protótipo está andando aqui com seu corpo, que mais parece uma aranha mecânica, e a gente só consegue ver apenas a sombra e ainda não conseguimos ver o rosto. Agora, indo em direção ao doutor, passando por um grande puzzle ligando energia, o Yarnaby retorna pra sua luta final. Ele persegue você e o seu único objetivo é correr. Pulando aqui numa grade, com a ajuda de uma plataforma que é uma corrente presa ao teto, você consegue se safar, mas o Yarnaby acaba ficando preso por lá. E por estar em uma área completamente quente, o seu corpo começa a pegar fogo. E assim o nosso Rei Leão do Poppy Playtime acaba morrendo mais uma vez. Mas agora, em definitivo. Seguindo atrás do doutor, em busca da Omni Hand, aqui encontramos o seu novo bichinho, Baba Chops. Uma espécie de ovelha carneiro que fica pulando em sua direção e, claro, ele acaba envenenando você. O objetivo é muito simples, tentar ligar diversas fontes de energia para poder ligar a saída. Só que todas as baterias estão presas dentro de celas com outras criaturas também lá dentro. Esses Smiling Critters também ferram com a tua vida, atrapalhando a garra e o seu braço. Isso porque o outro também está completamente comprometido, por culpa do próprio doutor, que eletrocutou aquilo ali como uma grande armadilha para você. Então, o jeito é andar em zigue-zague, rodar, tentando mexer a fonte de energia entre uma cela e outra para poder abrir a saída e, claro, conseguir pegar a bateria. Fazendo isso pelo menos umas 4 vezes. O próximo monstrinho estava completo. É um Smiling Critter dentro aqui de uma espécie de cápsula, onde ele estava sendo mantido vivo. E o doutor dá uma chance.
Ou você sai vivo, ou o monstrinho aqui sai vivo. E como você é o jogador e não tem outra escolha, você acaba matando ele também. Mesmo sabendo que esse pequeno dragãozinho não tinha feito nenhum mal, pelo menos não a você. Agora é vez de encontrar o Dr. Harley Sauer. No seu primeiro confronto, em uma sala cheia de máquinas e, claro, cheias de monitores, ele te joga aqui numa espécie de sala muito escura. Você acaba caindo, e aqui você precisa ligar diversas baterias, enquanto ele aqui fica observando você no escuro, que é uma área que ele não tem nenhum tipo de controle sobre onde você está, apenas observando você através da lanterna. Como tem diversos corpos robóticos, ele controla aqui alguns para poder te perseguir. Alguns conseguem apenas vigiar, outros começam a ir até você, o que deixa tudo muito mais perigoso. Aqui também é uma missão de buscar baterias, que pode travar diversos computadores, se é que me entende. Conseguindo fazer tudo isso, pegando 3 baterias em salas completamente diferentes, você finalmente libera a sala principal, aonde o doutor estaria controlando tudo e todos e observando tudo. Esse doutor é o responsável pela criação de todos os monstrinhos e brinquedos da Pop Playtime. Ou seja, ele é um dos cabeças grandes vilões da história. E o pior é que ele foi transformado em uma máquina. Digamos assim, ele lembra aquele vilão bigodista da história do Capitão América, que sobreviveu além do tempo por conta da sua cabeça que foi transportada para dentro de um computador. E aqui você destrói o doutor, pegando aqui a chave e a Omni-Hand. Isso aqui acaba ligando um forte gerador, o que libera o plano final para poder destruir toda a fábrica da Playtime. Você vai lá, pega alguns explosivos, explode e mata alguns Smiley Critters, e quando você volta, algo dá errado. A área de segurança, o porto seguro, explode. E quando você chega lá, todo mundo morreu. E aí, cara, que o Dewey entra em loucura, porque as suas personalidades começam a entrar em colapso. As 3 mentes entram em conflito. Uma até tenta te defender, o que parecia estar no comando o tempo inteiro, mas também tem aquela que é um pouco mais agressiva, o que faz com que ele quebre uma pilastra e vários blocos de concreto caiam em cima de você, o que muda a forma dele, o que deixa ele completamente raivoso com outra personalidade, e ele persegue você como se fosse uma lagartixa com 3 crianças dentro da boca. No primeiro momento, você corre. No segundo momento, você está num canteiro de obras e ele tá tentando comer você. Você só tem que jogar vários cilindros de oxigênio no chão e assim, após atirar, ele ficará congelado. E é só descer uma motosserra elétrica que ele vai começar a tomar dano e sofrer as consequências, porque é assim que você derrota ele. Depois de 3 golpes, ele se dissolve e parece que tá tudo bem. E quando você busca uma saída, ele, no seu último ato de fúria, te pega no colo. Você acaba percebendo que um cilindro de nitrogênio acaba se soltando por conta do golpe do Dewey e atira nele pra congelar ele. E depois puxa aqui uma grande estrutura metálica trituradora pra poder acabar com ele. E as suas 3 personalidades gritam, dizendo coisas como "te odeio, você é o culpado", e no fim, um pedido de desculpa daquele que foi mais simpático com a gente. Você busca por sobreviventes e acaba encontrando a Pop e a Kissimiss ainda vivos, aonde o maior plot twist foi revelado. O Wally, aquele garoto que falava com você através do interfone, pois é, ele na verdade era o protótipo e ele sabia de todos os planos. É aí que você está, Pop. O quê? Fique onde está. Escute com atenção. Você não vai fugir. Você não vai lutar. A charada acabou. Quem tá aí? Uma pergunta óbvia, com uma resposta óbvia. Você. O que fez com o Wally? Estou bem aqui, Pop. Pra você, estarei sempre aqui. O doutor, Catnap, Mommy e Huggy estão todos mortos. Você não tem nada agora. Ninguém. E logo vai ter menos do que isso. Pode parar. Não precisa mais vencer. Pop. Não precisa mais brincar de ser mais forte do que é. Você pode ficar com Quanto? De quanto você sabe? E com essa informação, ele teria levado todos os explosivos que você plantou na área de segurança, o que gerou todo esse final catártico. Ele tá pronto pra pegar a Pop pra levar pra aquela caixa, então ela simplesmente foge. Corre, negada! O protótipo acaba jogando você num buraco. Aqui se tenta até te salvar, mas usando aqui o seu braço machucado, ela acaba perdendo a mão, literalmente. Você acaba chegando aqui numa área que seria a área de maior segurança do laboratório, passando aqui por um pequeno jardim. Ligando aqui a última fita, que deixa bem claro que você não deveria estar aqui, é revelado que o alerta de segurança foi ativado. E todo mundo vai atrás de você agora, até os velhos conhecidos. E quando você acredita que tava bem, tava pronto pra se salvar porque aqui se teria ido atrás de você pra te ajudar, na verdade era o Huggy. Ele voltou